Por que algumas pessoas têm vida melhor que outras? Vocês já pararam para se questionar sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas? Por que será que algumas pessoas têm vida melhor que outras? Eu tenho a resposta para você. Isso começa em gerações. Por que começa em gerações? Você se pergunta às vezes, por que que o fulano, por que aquela pessoa, por que aquele cara, por que aquela mulher? Por que essas pessoas já nasceram ricas? Por que essas pessoas nasceram em berço de ouro? Por que essas pessoas conseguiram conquistar ou por que elas têm o que têm e eu não tenho? Por que a minha vida é diferente? Por que eu não nasci rico? O que precisa ficar claro para você, essa pessoa ela pode ter nascido rica, mas se você puxar nas gerações da família dessa pessoa, chegou um momento que alguém da família dessa pessoa, que era do jeito que você se sente hoje, fracassado, sem nada na vida, sem motivo para viver, sem propósito, sem estar levando a vida que você gostaria. Essa pessoa com certeza chegou tão no fundo do poço que ela resolveu mudar a vida dela. Então ela começou a se matar trabalhando, começou a juntar, economizar, tudo isso para deixar para os seus filhos. Os seus filhos, vendo o trabalho de um pai, o trabalho de uma mãe que quis mudar de vida, começaram a alavancar esse patrimônio, começaram a juntar, começaram a enriquecer, começaram a crescer, e isso veio de geração em geração até chegar nos dias de hoje, na pessoa que você se compara, na pessoa que você está observando, na pessoa que você está olhando e gostaria de ser. E você se pergunta tanto, por que que você não nasceu rico? Por que que a sua família não é rica? Por que que a sua família não tem tudo do bom e do melhor? Por que você não leva uma vida digna, uma vida boa, a vida que você gostaria? Bom, o que eu tenho a dizer para você, você vai precisar parar de se vitimizar e você vai ter que entender que você vai ter que ser a pessoa do início da geração. Se ninguém da geração da sua família se preocupou até os dias de hoje, você provavelmente vai ter que ser a pessoa que vai se sacrificar para isso poder acontecer na geração da sua família. Aonde eu quero chegar com isso? Você fica olhando para as outras pessoas que têm tudo que você gostaria de ter, para você se sentir bem, para você estar bem. Só que ao invés de você ficar se comparando, ficar se vitimizando, você é que vai ter que dar o pontapé inicial, você é que vai ter que mudar as próximas gerações da sua família. Óbvio, se você nascesse rico, se você tivesse uma família, se você tivesse uma geração que se preocupasse com isso antes, você agora somente poderia aproveitar. Como isso não aconteceu, não vai adiantar você ficar se lamentando, você ficar reclamando, você ficar procurando culpados. Você vai ter que puxar a responsabilidade para si. Então você vai ter que se privar de muita coisa, você vai ter que começar a estudar muito, você vai ter que começar a trabalhar dobrado para a geração da sua família realmente mudar, para os seus filhos entenderem como funciona, para seus netos, quem sabe, realmente nascerem ricos e terem uma vida digno, uma vida boa. Mas você se sacrificar por isso, você se matar trabalhando por isso, não quer dizer que você não vai poder aproveitar. Óbvio, você não vai aproveitar novo, mas com certeza, quanto antes você começar a mudar a geração da sua família, antes você vai poder aproveitar. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tenha 20 anos. Se você se dedicar, se você der o seu melhor, se você trabalhar duro, se você começar a entender sobre dinheiro, sobre negócios, sobre empreendimentos, sobre conexões, sobre comunicação, se você entender muitas áreas, como funciona cada uma, e você não precisa ir no detalhe de cada uma, você precisa ter no mínimo uma noção. Quando você entender e estudar, se aprofundar sobre isso, você será capaz de começar a mudar a geração da sua família. Se você quer ter uma vida diferente, você terá que ser o início. Não adianta você reclamar e muito menos se vitimizar. Então começa a trabalhar duro, começa a fazer sua vida valer a pena. Aceite a situação que você está e esqueça o seu passado. Se ninguém do seu passado se preocupou, seja o primeiro a se preocupar, seja o primeiro a começar a pagar o preço. Porque por mais que você fique indignado, fique pensando por que que ninguém na minha família fez antes para eu poder aproveitar, entenda que muitas das vezes é melhor você ser alguém que vai passar pelo processo, o responsável por mudar a geração da sua família, do que você ser o cara que já veio rico, o cara que tem todo o dinheiro, mas não é feliz. Porque é uma falsa ilusão você achar que uma pessoa, porque tem um carro bom, porque tem uma casa grande, essa pessoa é feliz. Muitas pessoas estão mostrando algo que você gostaria de ter, mas não estão vivendo o que você gostaria de viver. Isso é muito importante que você preste atenção. Então, algo que deve ficar muito claro para você: as coisas não vão acontecer se você
você ficar só pedindo para Deus. Você precisa entender que Deus já te deu a coisa mais valiosa, que é a vida. A partir do momento que você tem a sua vida, agora é com você. É você parar de se lamentar e começar a trabalhar duro. Entender que você está passando o que está passando porque ninguém antes se preocupou, mas você está preocupado com isso. Você vai dar o pontapé inicial e até os seus 35, 40 anos você vai conseguir mudar de vida. Não existe alguém que entende como funciona a vida, como funciona a forma de viver e não consegue se dar bem na vida. Não existe. Entenda que pode demorar o tempo que for, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. Então seja o responsável por mudar a geração da sua família. Você não está vivendo a vida que gostaria, mas se você pagar o preço, se você correr atrás, pode ter certeza que você vai conquistar o que você quer, que você vai chegar onde você quer. Mas não é se fazendo de vítima e não é culpando os outros. É você puxando a responsabilidade para você, você entendendo que você é o único responsável por escrever a sua história, que você é o único responsável por mudar toda a geração da sua família. Não é fácil, é muito mais difícil do que você possa imaginar, mas você acha que o camarada dessa família que você tanto se compara, ou dessas pessoas que você tanto se compara, você acha que foi fácil para esse camarada lá no início, anos atrás, ter que se privar de muita coisa, ter que economizar o máximo que pôde, para talvez nem ter aproveitado, para simplesmente ter passado a vida inteira juntando cada centavo para seus filhos aproveitarem. Seus filhos, entendendo isso, começaram a juntar também, começaram a alavancar o patrimônio, para talvez eles também nem terem aproveitado. E quem sabe na terceira ou quarta geração dessa família recém eles começaram a aproveitar. Os dias de hoje é muito mais fácil. As pessoas reclamam, mas elas não param para ver a vida, não param para observar o que acontece. Hoje em dia é tudo mais fácil. Você consegue começar a juntar dinheiro, você consegue organizar a sua vida e ao mesmo tempo aproveitar. Óbvio que não da maneira que você gostaria, mas só de você parar para refletir, parar para se organizar, fazer um planejamento, você vai ver que até os seus 35, 40 anos você consegue estar vivendo a vida que você gostaria. Ah, mas vai demorar muito tempo. Meu camarada, o tempo vai passar de qualquer maneira. Se você continuar reclamando hoje, com seus 35, 40, 50 anos, você vai continuar reclamando. Pague o preço, se dedique, trabalhe duro e daqui anos você vai se orgulhar. Você vai saber que você passou trabalho na sua vida, mas que valeu a pena. E os seus filhos poderão aproveitar. Não será um tempo jogado fora. E ensine valores. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos: valores, princípios, conhecimento, sabedoria. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Não adianta você achar que deixar um monte de dinheiro para os seus filhos vai deixar eles bem. Seus filhos não precisam de dinheiro, eles precisam de sabedoria, saber viver, saber aproveitar a vida, entender como funciona a vida, conhecer a si mesmo, ajudar outras pessoas e, acima de tudo, honrar a Deus. Quando você entende isso, você começa a trabalhar sem ficar dando desculpa. Você começa a trabalhar e para de ficar reclamando. Muitas pessoas às vezes já estão vivendo tudo o que pediram e ainda assim continuam reclamando. Óbvio que você deve ser ambicioso, óbvio que você deve querer cada vez mais coisas, que você deve trabalhar para isso, mas isso não pode te consumir. Isso não pode virar o propósito final da sua vida. O propósito da vida é viver, é ajudar outras pessoas. Viva para servir, mas não se perca no caminho. Não coloque dinheiro num pedestal, não coloque dinheiro como se fosse a fonte principal de tudo, mas o dinheiro resolve muita coisa, não tenha dúvidas disso. Não dê bola para crítica, não fique se diminuindo, faça o seu trabalho e ponto final. E entenda que é dia após dia. Todo dia você vai lá e coloca um tijolo. Todo dia você vai lá e sobe um degrau. É dessa maneira que você chega mais longe. Não é querendo fazer tudo em um dia, não é querendo fazer tudo na primeira semana, não é querendo fazer tudo em um mês. Se ninguém das gerações passadas se preocupou em viver bem, em ter uma vida boa, se ninguém das gerações passadas se preocupou com as gerações futuras, seja o primeiro a se preocupar com a sua vida, em querer ter uma vida boa e mude a geração da sua família a partir de você. Seja o responsável por mudar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor e a vida das próximas gerações.